reforços feito por você e por uma equipe de profissionais espalhada por todo o estado. Jornal Minas, primeira edição. Oferecimento CEMIG, a melhor energia do Brasil. Bom dia. Nem tudo é festa para famílias de alunos em recuperação ou reprovados. Mesmo os que passaram, possivelmente enfrentaram um ano de muito estudo. Nesta edição, nós vamos discutir os desafios de pais, professores e escolas e como o atual modelo educacional influencia o futuro dos nossos jovens. E veja também. Homens jovens são os que mais morrem vítimas da violência, segundo o IBGE. Viagem garantida? Rodoviárias promovem operação especial para o fim de ano. Confirmado, Paulo Autuori será o novo treinador do Galo. E a primeira reportagem especial sobre as belezas e as curiosidades do Circuito Cultural Praça da Liberdade. Seja bem-vindo. O Jornal Minas está no ar. Hoje é o último dia para realizar a matrícula de alunos das escolas estaduais e municipais em Minas para 2014. Só a matrícula garante as vagas dos inscritos na rede pública de ensino. Os alunos que já fazem parte da rede pública não desejam mudar de escola não precisam participar do procedimento. Quem se inscreveu em junho deste ano agora deve procurar a escola definida, levando uma conta de luz, a certidão de nascimento do candidato e, no caso de transferência, o histórico da escola de origem. E o ano letivo já terminou, mas muitos alunos ainda não entraram de férias. Eles estão no período de recuperação, uma estratégia conhecida nas escolas públicas e particulares para que o aluno consiga, em poucos dias, pontuação suficiente para ser aprovado e passar de ano. O estudante do segundo ano do ensino médio acredita que não vai passar de ano. Ele acabou de fazer 2 provas da recuperação em biologia e matemática. São muitas matérias, aí acaba ficando um pouco pesado para o próprio aluno, que deixa algumas matérias de lado. Segundo o Ministério da Educação, em 2012, 78,7% dos alunos matriculados no ensino médio passaram de ano em todo o país. No ensino fundamental, a porcentagem nacional foi de 88,2%. Já em Minas Gerais, foram 91,2% de aprovação no ensino fundamental e 78,6% no ensino médio. O restante dos alunos abandonaram a escola, foram reprovados ou passaram pelo processo de recuperação de notas. Nós temos que analisar do ponto de vista didático e também proporcionar a esse aluno um acompanhamento mais individualizado, de modo a permitir que ele tenha uma progressão continuada durante o processo letivo e não apenas no final do semestre ou no final do ano, levando a uma recuperação ou às vezes até uma repetência, Mas se a recuperação for inevitável, disciplina é fundamental ao aluno que precisa correr contra o tempo para conseguir bons resultados. Estabelecer um horário que não precisa ser fixo, Pode ser, na segunda-feira eu estudo no período da manhã, na terça-feira eu estudo no período da tarde, mas já está determinado no calendário da semana do aluno que ele vai ter este compromisso. Em busca de uma alternativa de ensino, centenas de famílias estão optando por um método diferente de formação intelectual das crianças. A educação domiciliar, que embora esteja ganhando muitos adeptos, ela ainda é bastante polêmica. Quem defende o novo modelo sabe que ela requer muito envolvimento da família. Esta cena parece comum, a mãe ajudando o filho com as lições escolares. Mas aqui é diferente. Rosália, na verdade, é a professora de Lucas. O menino não vai mais à escola. Há 3 anos, a família abriu mão do ensino tradicional e optou por educá-lo em casa. Crendo que a responsabilidade da formação dos nossos filhos é nossa, nós decidimos assumir também a formação intelectual, porque não estava atendendo
na escola, enquanto ele estava na escola, né, as nossas expectativas, nem as expectativas dele. E vendo outras famílias praticando a educação domiciliar, nós vimos os resultados e decidimos por fazer o mesmo. Eu fico mais tempo com minha mãe e com meu pai e também eu tenho mais liberdade de estudo. No Brasil, Minas é o que mais tem famílias que educam filhos em casa. Uma pesquisa que ouviu mais de 60 pais em 12 estados apontou que quase 60% moram em cidades mineiras. Por aqui já são cerca de 200 famílias adotando esse método. Se de um lado alguns pais defendem o direito de eles mesmos decidirem como e onde os filhos serão educados, por outro, especialistas alertam para os pontos negativos. O tempo disponível para acompanhar os filhos tem que ser um tempo muito grande. A ausência de um conhecimento mais específico de cada disciplina que normalmente os pais não vão ter. Por melhor que seja essa formação intelectual e pedagógica dos pais, ninguém dá conta de dominar os conhecimentos todos da matemática, da geografia, da história, da língua portuguesa, os conhecimentos pedagógicos e de conteúdo, para poder orientar bem os seus filhos. Um outro item que é muito importante é que essas crianças, via de regra, perdem o espaço de socialização que a escola oferece. A escola é um espaço onde a criança convive com o diferente, com aquelas pessoas que têm valores diferentes da sua família e aprende a lidar com as divergências, com as contradições. Rosália defende que a socialização do filho não é prejudicada por ele não frequentar uma escola. Porque socializar é aprender a viver em sociedade. Se ele vai comigo na padaria e aprende como relacionar com a atendente, como ir a um correio, como ir a um banco e relacionar com essas pessoas, ele está socializando. Além disso, ela, que é pedagoga, procura ir além do cronograma curricular das escolas e não segue apenas livros indicados pelo MEC. Na hora de educar o filho, o desenvolvimento individual dele é respeitado e até jogos são usados como método de aprendizagem. Às vezes o interesse da criança, muitas vezes o interesse do Lucas vai além do que está proposto ali. Então é bem flexível a utilização desse conteúdo. Eu tinha até medo de perguntar para a professora o que eu queria fazer, mas para minha mãe não tenho, porque minha mãe não. Bom, leis em vigor no Brasil obrigam pais ou responsáveis a matricularem as crianças em idade escolar na rede regular de ensino e punem com multa e prisão o chamado abandono intelectual. Um projeto em tramitação no Congresso tenta regulamentar a educação domiciliar no Brasil. Bom, enquanto os pais que não optarem, que os pais que optam por este modelo, eles precisam de uma liminar judicial ou eles vivem à margem da lei. É fato, não há consenso sobre a eficiência do modelo educacional do país. Há críticas à grade curricular, ao conteúdo dos livros didáticos e também aos métodos de ensino. E, mais recentemente, um outro aspecto vem preocupando pais e educadores: o volume de atividades dentro e fora de sala de aula. Há ou não há exageros? Conosco para falar sobre o assunto, Elaine Cristina, que é psicóloga e psicopedagoga. Bem-vinda, bom dia para você. Bom dia, Raquel, obrigada pelo convite. Elaine, quanto mais melhor, essa filosofia que impera quando a gente fala de educação? Raquel, não necessariamente essa filosofia. Eu acho que as escolas hoje estão priorizando muito quantidade, não necessariamente qualidade. E eu acho que esse seria o maior problema da educação no Brasil. E eu acho que uma outra dificuldade é que os pais também dosam de uma maneira diferente o que o aluno vê. A escola educa de uma forma, o pai educa de outra. E essa falta de compatibilidade aí é que realmente faz com que o sistema não funcione. E num mundo tão corrido, em que os pais, às vezes, nem têm tempo de participar mais da vida escolar do seu filho, como que a gente consegue alinhar esses dois métodos educacionais? Como é que eles podem entrar em harmonia, escola e pais? A escola, Raquel, ela já tem o caráter de convocar os pais em determinadas situações, né? Eu acho que ela peca no sentido de convocar poucos pais. E os pais hoje trabalhando, normalmente a mãe trabalha também, o pai trabalha, então eles acabam participando pouco. A escola já convoca pouco e os pais também acabam indo menos ainda por causa do trabalho, por um motivo ou outro qualquer, não tem com quem deixar as crianças menores, enfim. Mas assim como o pai ser mais participativo, não somente dentro da escola, mas fora. Né? Tem muitas atividades que vão além do material didático.
como vocês citaram na matéria, os jogos, as brincadeiras, as atividades lúdicas de modo geral, elas contribuem sim para o desenvolvimento intelectual da criança também. Não só o conteúdo didático, ele é importantíssimo, mas ele não é exclusivo. E o pai pode contribuir nesse sentido. Bom, a gente viu também na reportagem um problema que está afligindo muitas famílias nesse fim de ano, que é a questão da recuperação. Na sua avaliação, a recuperação, como ela é aplicada agora, ela é eficaz para repor o conteúdo? Afinal de contas, são 10, 15 dias, é muito pouco, né? Sim, Raquel, a recuperação em si, a ideia da recuperação ela é positiva sim, porque ela dá uma chance do aluno vencer em que aspectos ele fracassou no contexto escolar. Então a ideia, ela é positiva. O grande problema da recuperação que você está falando, que a gente, aqui em Minas, a gente aplica a recuperação paralela, que é essa recuperação no final do ano, né? Existem estados no Brasil, São Paulo, por exemplo, que aplica a recuperação contínua. Então, quer dizer, à medida que o aluno vai demonstrando essas dificuldades no contexto, em alguma disciplina, em alguma matéria, a equipe pedagógica já interfere nisso no processo, né? Aqui em Minas a gente tem as escolas particulares que fazem isso, mas o ensino público, de um modo geral, ele só aplica a recuperação no final do ano. Isso é um agravante sim, porque a gente vai pegar vários alunos com diferentes dificuldades e vai colocar eles num único sistema. E como é que a gente vai vencer isso? Respeitar a individualidade foi o caso da pedagoga que preferiu educar o filho em casa. Existe essa possibilidade em salas com mais de 40 alunos ou 30 alunos? Isso é possível? Falar que é possível é sim, é difícil, Raquel, porque o professor é um professor para muitos alunos com diferentes dificuldades, mas é possível sim. Primeiro, com uma especialização mais ampla do professor, né? A gente infelizmente não investe nisso. O professor ele pode e deve ser mais especializado. Às vezes até tem ofertas, mas o próprio professor está cansado, não está estimulado, até o salário não é estimulante para que ele faça isso. E o pai também ser participativo nesse processo. Eu acho que falta muito a família investir nessa ideia de a recuperação ser algo positivo, porque a própria família já vê a recuperação como algo negativo. Bom, o gosto por estudar é algo que a gente cria na criança, ou desde cedo a gente percebe quem vai seguir na escola e quem não vai? Dá pra gente sentir isso conversando com ele? Indiscutivelmente, o gosto pelo estudo é uma coisa que a gente vai criar, é um comportamento. Pais e responsáveis têm uma participação muito grande, né? Sem dúvida. Os pais leitores, por exemplo, eles já são um grande estímulo para que os filhos sejam leitores também, né? Então, esse estímulo... Ler pertinho do filho. Sem dúvida. Não só perto do filho, mas para o filho, né? Os pais normalmente têm a ideia de que o filho só precisa de leitura a partir do momento que ele está sendo alfabetizado, e não é assim. A criança pequena, ela já gosta de ouvir histórias se ela foi estimulada para isso. Muito bem. Excelente. Muito obrigada pelas informações. Acho que foi uma luz aí para muitos pais e responsáveis. Obrigada. Muito obrigada a você. Boa tarde para todos. Bom, e no próximo bloco, a situação das rodoviárias neste fim de semana que antecede o Natal. E orientações para quem deseja usar as milhas para viajar nas férias. Ruth Soares. Muita gente deixa de aproveitar as milhas porque acha a troca complicada. Daqui a pouco você confere dicas para aproveitar estes pontos. Até já! Energia é muito importante, por isso a CEMIG quer ouvir você. Quem define a tarifa da CEMIG? A tarifa da CEMIG é definida pela ANEEL, órgão federal com sede em Brasília. O que a gente paga na conta de luz? Pagamos pela energia, custo por pessoal, manutenção e expansão, tributos e encargos federais, ou imposto estadual e outros itens. Mas há muitos anos, o governo de Minas se preocupa em reduzir a nossa conta de luz. E é o Estado que dá isenção total do imposto estadual para o maior número de pessoas. Olha só. Tentamos economizar até os 90 kW. Passando 1 ou 2 kW a mais, dá diferença. Usando sempre lâmpadas fluorescentes ao invés de incandescentes. À noite nós retiramos os plugs da tomada. Para economizar, nós não precisamos abrir mão do nosso conforto. É só usar a energia de maneira consciente. Eu acho minha conta justa pelo que eu uso. Energia é essencial. Informação.